Meus queridos irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 5 e versículo 4, diz assim a palavra de Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te alma alto e lançai as vossas redes para pescar. Existe um momento nas nossas vidas que parece que tudo está dando tão errado e que é impossível acontecer alguma coisa que possa mudar a nossa história. Sabe, a impressão que a gente tem é que a gente está só. Estamos lutando só e sem esperança. Mas sabemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que trabalha em prol daqueles que esperam nele. Ele trabalha em prol daqueles que confiam nele. E que mesmo que a gente tenha a impressão que está sozinho, precisamos de entender que o nosso Deus, ele não nos deixa só. Ele sempre está conosco para nos garantir a vitória. Tem momentos que estamos tão angustiados, tão desanimados, que até parece que a gente está só. Estamos lutando só e sem esperança. E é nesse momento, sabe, que começam a surgir as dúvidas. Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está olhando para a minha história? Será que Jesus ele vai cumprir as promessas dele na minha vida? Começa o será, os porquê. E são exatamente nessas fases de canseira da vida que temos a impressão de que nada vai acontecer, que a história não vai ser mudada. A impressão que a gente tem é que a gente está sozinha, desamparada. Parece que Jesus não se importa com a nossa história, com a nossa situação, com as nossas angústias, com as nossas frustrações. São momentos de angústia que a gente se sente só. Quando temos a impressão, irmãos, de que tudo está dando errado, precisamos ter cuidado. Porque mesmo Jesus por perto, as dificuldades elas vão surgir. Os problemas eles vão aparecer. E mesmo sabendo da fidelidade e da grandeza do nosso Deus, a esperança muitas vezes vai embora. E a impressão que a gente tem é que a gente vai morrer no deserto. A impressão que a gente tem é que tudo acabou, que nada vai mudar, que a história vai continuar na mesma. Precisamos ter cuidado, porque por mais que a gente não sinta, às vezes, porque tem momento que a gente pensa, a gente tem a impressão que está só. Mas a gente não está só. Foi uma promessa que ele mesmo nos fez, que não nos deixaria só. Eu vou para o Pai, mas vou deixar o Consolador. Vocês não vão estar só. Pedro foi encontrado, meus irmãos, num dia em que a vergonha era a sua realidade. Pedro está com Jesus no barco, porque Jesus olhou para Pedro e escolheu o barco dele para pregar a palavra para aquela multidão. Quem é Pedro? Pedro é um homem que estava frustrado e cansado. Tinha passado a noite inteira tentando apanhar um peixe, tentando pescar um peixe sequer e não conseguiu pescar nada. E para um pescador, não existe nada mais frustrante do que passar a noite inteira e não conseguir pegar nada. Foi o que aconteceu com Pedro. Aí Jesus olha para o barco de Pedro e escolhe o barco, exatamente o barco de Pedro para usar. Porque Jesus tem dessas coisas. Às vezes Jesus ele olha para você e diz assim, me empresta teu barco. Ah, Jesus, mas eu estou angustiada, eu estou frustrada. Mas deixa eu usar a tua boca, deixa eu usar você. Esse é o cenário que Pedro é encontrado. Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, rema para mim. Pedro que estava desmotivado e triste. Mas o que Pedro faz? Pedro rema para Jesus. E quando ele para, Pedro ele vai vivenciar um momento extraordinário, inesquecível. Pedro vai assistir de camarote Jesus pregar a palavra para aquela multidão. E eu não sei se isso lhe alegra, mas um dia nós também iremos ouvir Jesus pregar de camarote. Nós iremos estar com ele, pertinho dele, ouvindo as palavras saindo da sua boca. Iremos ouvir da sua boca as palavras que têm o poder de envolver a nossa alma e nos trazer paz e alegria.
Um dia nós iremos ver Jesus. Um dia nós iremos contemplar com os nossos olhos a beleza de Jesus. Iremos ver Jesus como Ele é. A promessa para quem serve a Jesus é um dia morar com Ele. Um dia será a palavra pregando a palavra. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele quando termina de pregar a palavra, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, se aprofunde as águas do mar e lance as redes. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, eu passei a noite inteira fazendo isso. Foi a noite inteira lançando as redes e eu não consegui pegar nenhum peixe. Mas por que tu tá mandando? Eu vou lançar as redes. Eu passei uma noite inteira de frustração, mas o Senhor tá mandando eu fazer isso agora? Eu vou fazer. Eu vou lançar as redes. Glória a Deus. Entenda, existem coisas que só Jesus ele faz. Se você pesquisar e estudar, você vai observar que a biografia deste lugar aqui é a cerca de 24 quilômetros de extensão. Aos nossos olhos parece grande, mas para um pescador não é. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele passou a noite inteira nessa biografia lançando as redes. E ele não conseguiu pescar exatamente nada. Só que quando Jesus ele liberou a palavra, disse: lança as redes, Pedro, ele lançou as redes. Porque Jesus ele tem um poder de transformar o ambiente que antes era de vergonha, de frustração, em um ambiente de milagre. Às vezes a gente tem a impressão de que para Jesus fazer o milagre precisamos sair do lugar. Mas Jesus mandou Pedro voltar para o mesmo lugar. Muitas vezes a gente acha que o segredo está na biografia, mas o segredo não está na biografia. O segredo está na companhia. Pedro ouve o que Jesus fala.